Beleza, pessoal. Então, tudo certo. Infelizmente, tivemos esse contratempo aí, tá? Vamos lá. Então, na nossa última aula, a gente tratou de resolução de problemas, né? Então, o folheto anterior aqui foi a resolução, de um problema sobre dilatação de fluidos, né? Bacana. Então, a gente estava finalizando isso. E para fechar a dilatação de fluidos, a gente fala da dilatação anormal da água, tá? E aí, olha só, te convido a olhar bem de perto esse gráfico aqui. Esse gráfico ele é bem comum, cai bastante em prova, que mostra o volume mudando com a temperatura, tá? Como é que o volume muda com a temperatura para uma tal amostra de água. Veja bem o que acontece, tá? De 0 a 4 graus. De 0 a 4 graus, a gente tem o que se chama de comportamento anormal da água. Eu vou dividir esse gráfico aqui em segundo essa linha, então. Então, olha só. Por que é anormal? Sim, tem alguma coisa estranha acontecendo aí. O que a gente sabe? Que, em geral, quando você tá é, aquecendo, olha só, de 0 a 4 graus, então acompanha aqui comigo o raciocínio, tá? De 0 a 4 graus é aquecimento, né? Então, ó, de 0 a 4 graus seria, deixa eu levar essa figura cá para baixo primeiro. De 0 a 4 graus você tem aquecimento. Então, veja aqui, vou botar essa observação para vocês. Olha, note, vou puxar a seta aqui. Essa observação é muito importante. Então, note que o aquecimento de uma porção de água de 0 graus Celsius para 4 graus Celsius, note que o aquecimento de uma porção de água de 0 para 4 graus Celsius faz com que tal porção, faz com que tal porção reduza de volume, mas isso não é um comportamento natural, né? O que se espera? Quando eu aqueço alguma coisa, o esperado é que o volume vá aumentando, né? Com a água não funciona assim, tá? A água tem esse dito aí, comportamento anormal. Esse é o tal comportamento anormal da água, tá? Isso acontece ao longo de todo o gráfico? Se um exercício te perguntar assim, a água tem um comportamento anormal para qualquer intervalo de temperatura? Não, não é para qualquer intervalo, tá? E a gente vai entender por quê. Daqui a pouco, calma lá. Por que esse comportamento anormal acontece, tá? Então, e a gente poderia ainda dizer o seguinte, tá? Se você prestar atenção, isso aqui a gente está falando do aquecimento de 0 a 4 graus, né? Deixa eu botar essa seta assim. E vou botar uma outra para a gente pensar no resfriamento. Olha aqui. Eu posso tanto pensar assim, olha, eu estou aquecendo ou eu estou resfriando. Os dois dá problema de análise, né? A seta azul seria você resfriando essa amostra de água. A seta laranja é você aquecendo esta amostra de água, tá? Então, eu vou puxar isso para cá, para a gente focar na ideia daquele intervalo ali. E então eu poderia dizer, deixa eu conectar aqui com a cor da seta para ficar mais intuitivo a leitura. Então, ó, esse aqui é o comentário referente à seta laranja, que é aquela seta do aquecimento. E agora eu vou puxar uma seta azul para remeter ao resfriamento. Então, olha, a gente pode observar de novo um comportamento estranho se eu estou resfriando agora de 4 para 0, né?
Então, note que o resfriamento, então, tanto o aquecimento quanto o resfriamento naquele intervalo produz resultados estranhos. Note que o resfriamento, note que o resfriamento de uma porção de água de 4. Então, leia o gráfico ao contrário agora, ó. De 4 para 0, então você está resfriando, de 4 para 0 graus, faz com que tal porção de água aumente de volume, né? Então, vamos frisar aqui os dois, as duas anormalidades aqui. Então, vamos lá. Aquecimento, vou destacar aqui, ó. Aquecimento produzindo redução de volume, né? Isso não é natural. Isso não acontece em geral para substâncias, né? E o resfriamento produzindo aumento de volume. Tem que consertar aqui, né? É aumento, tá? Ok? Então, quando você ouvir esse termo, resfriamento, comportamento anormal da água, é isso aí que está acontecendo, tá? Agora, tem uma explicação para isso acontecer. Sim. Deixa eu mexer nessa figura aqui, para ela caber lá em cima, porque aqui eu tenho que colocar uma outra. Então, olha só, o segredo está na estrutura dessa tal porção de água na fase líquida e na fase sólida, tá? Então, vamos lá. Não vai ser difícil de entender. Então, estrutura de uma tal porção de água na fase líquida, estrutura de uma tal porção de água na fase sólida. A fase sólida é a mesma quantidade. Eu quero que você conta comigo. Olha aqui. Eu quero que você conta comigo aqui. Essa quantidade de moléculas da fase sólida aqui que forma essa estrutura hexagonal, ela vem com 6 moléculas. 6 moléculas aqui, para formar a estrutura hexagonal, ocupam um volume bem maior do que as mesmas 6 moléculas na fase líquida. Isso é uma característica da molécula de água, né? A molécula de água ela tem essa característica. A fase sólida ocupa uma estrutura molecular na fase sólida ocupa mais volume do que na fase líquida. Em geral, não é assim com as substâncias, né? Em geral, a fase sólida é mais densa e a líquida menos densa. Com a água é o contrário, né? Você está vendo? Então, o que que acontece? Tá? O que que acontece? Eu preciso que você imagine o seguinte: água na fase sólida, ela está congelada, tá? Aí você começou a mudar de fase e ela atingiu a temperatura a 0 graus na fase líquida. Galera, água a 0 graus na fase líquida ainda tem muitos cristais de gelo dispersos. Eu vou escrever essa informação aqui, ó. Ainda a 0 graus na sua fase líquida, a água, a água ainda possui muitos cristais de gelo. Esse aqui é o início da explicação do porquê que isso acontece, tá? Então, a 0 graus, água a 0 graus, tá? Água a 0 graus. Ainda possui muitos cristais de gelo. Muitos cristais desse aqui dispersos, tá? Muitos cristais de gelo dispersos, né? Eles já foram parcialmente quebrados, mas ainda tem vários deles lá, misturados lá. Aí, quando o aquecimento começa a acontecer de 0 para 4 graus, como você tem muitos cristais, o aumento da temperatura faz com que esses cristais vão se quebrando, indo para a fase mostrada aqui, a fase líquida, tá? Então, o aquecimento de 0 a 4 graus faz com que muitos cristais sejam destruídos, e como são muitos ainda, tá?
A quebra de um cristal desse produz drástica redução de volume. Olha aí. Compara o volume da figura de baixo com o volume da figura de cima. Né? Compara para você ver que começa a fazer sentido. Então, aí eu vou escrever isso aqui, ó. Aquecendo a água, vou escrever todo o raciocínio. Aquecendo a água a partir de 0 graus, muitos cristais vão colapsando por causa do aumento de temperatura. O que provoca uma grande redução de volume. Uma grande redução de volume para um grande número de partículas ou de moléculas. Para um grande número de moléculas. O efeito global disso, galera, é então o que o gráfico mostra. Olha o efeito global. O efeito global, tá vendo esse pedacinho aqui, ó? Por que que o volume está caindo ao invés de aumentar? Você fala assim, professor, mas aquelas moléculas que já estão no estado líquido estão vibrando? Começam a aumentar o grau de vibração? Sim, mas isso não é o suficiente, porque o aumento do grau de vibração faz aumentar a distância. Faria o volume aumentar. Entretanto, essa região tem muitos cristais. Então, o que está explicando a redução do volume no aquecimento é o colapso dos cristais, produzindo drástica redução de volume para um grande número de partículas. Tá? Agora, então, vamos ler aqui comigo de novo todo o raciocínio. Ainda a 0 graus, na sua fase líquida, a água possui muitos cristais de gelo dispersos. Aquecendo a água a partir de 0 graus Celsius, muitos cristais vão colapsando por causa do aumento de temperatura, o que provoca uma grande redução do volume para um grande número de partículas. Aí você está se perguntando, mas por que isso acaba em 4 graus? Vou te contar. Já a 4 graus Celsius, quase não existem mais cristais de gelo. Eles quase não existem mais, tá? E o efeito, o efeito global a partir dessa temperatura é o de aumentar o grau de vibração molecular. O que provoca aumento de volume. Então, todo o gráfico aí destrinchado para vocês, tá? Todo o gráfico aí destrinchado para vocês. Por que que reduz o volume aquecendo de 0 a 4? E por que que depois de 4 graus tudo volta ao normal, ó? Volta ao normal. Aquece, aumenta de volume, resfria, reduz de volume. Então, o gráfico não tem nenhum problema à direita dessa linha preta que eu desenhei aqui. O problema está após a linha preta, tá? Tanto para o aquecimento quanto para o resfriamento. Um outro detalhe muito importante aqui é observar o seguinte. Ó, outro detalhe, uma observação muito. Observação. A partir do gráfico, então, é possível concluir que a água tem a sua máxima densidade a 4 graus. Olha lá. Por quê? Densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, vou escrever isso. Ó. Como densidade
melhor, peraí. Para uma dada massa, densidade e volume ocupado, né, são grandezas inversamente proporcionais. Por isso, é possível observar pelo gráfico que a água tem sua máxima densidade a 4 graus. Máxima densidade de uma tal porção de água se dá a 4 graus, tá? O gráfico mostra isso. Isso tem uma importância biológica importantíssima, essa última frase que eu anotei aí, tá? E é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Qual a importância biológica da água ter, né, a sua densidade máxima a 4 graus? Deixa eu pegar a figurinha no slide aqui. Vamos lá. A importância biológica aqui é explicar por quê, tá? Por que que um lago ele congela apenas a sua camada superficial, né? Então, eu quero que você imagine o seguinte. Imagina que o inverno está chegando, tá? Inverno rigoroso, a temperatura só está caindo. De 15 para 7, de 7 para 5, de 5 para 4, tá bom. Então imagina aí que a temperatura está caindo progressivamente. Galera, a camada superficial é a que resfria primeiro, claro, está em contato com o ambiente, né? Então, a gente pode já frisar aqui o seguinte, ó. A camada superficial de água, eu vou ter que puxar para baixo, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Então, a camada superficial é a primeira a resfriar. Camada superficial reduz a temperatura primeiro, em comparação com o fundo, né? Em comparação com o fundo do lago, ela reduz primeiro. Como nós estamos num intervalo ainda de temperatura que não está naquele intervalo problemático, a camada que reduz fica mais densa, né? O que você aprendeu? Quando resfria, reduz de volume, fica mais denso. O que isso provoca? Correntes de convecção. Correntes de convecção. Como é que são essas correntes de convecção? O mais denso desce, o mais denso desce. Então, essa camada mais fria lá da superfície. Deixa eu fazer com uma linha mais fina aqui. Essa camada mais fria, né? Mais fria da superfície, ela desce. E a que está lá no fundo, está um pouquinho mais quente, ela sobe. Então você começa a ter essa corrente de convecção aí, ó. A água mais gelada descendo e a água menos gelada subindo. Só que isso vai uniformizar a temperatura, né? Agora eu quero que você imagine o seguinte: vai chegar um momento que a temperatura lá fora vai chegar a 4 graus. Vai ser inevitável, né? Então, vai chegar um dado momento. Peraí. Então, chegará um dado momento, né, que a temperatura lá fora chegará a 4 graus Celsius. Aí nós chegamos naquela temperatura problemática. Aí nós chegamos onde vai dar problema.
né? Beleza. Temperatura lá fora chegou a 4 graus. Tá. Segunda observação importante. Então, deixa eu só finalizar isso aqui. Ó. Camada superficial reduz a temperatura primeiro. A água da superfície fica mais densa. Fica, então, né, mais densa. E surgem, assim, correntes de convecção que tendem a uniformizar, a temperatura do lago. Por que tende a uniformizar? Ué, porque a água que estava mais quentinha lá no fundo vai subir e vai resfriar também, né? É por isso, tá? Bacana. Essa é a primeira observação aí. Segunda observação é o seguinte: em determinado momento, por causa dessas correntes de convecção, em determinado momento, por causa das correntes de convecção, toda a água do lago estará a 4 graus. Vai chegar um momento que toda a água do lago estará a 4 graus. Entretanto, você sabe que a 4 graus a água tem sua máxima densidade. Aqui está um ponto-chave, tá? A 4 graus ela tem máxima densidade. O que vai acontecer? Isso vai interromper as correntes de convecção, tá? Então, tá? A partir dessa temperatura, a temperatura reduzindo, né? Não mais ocorrem as correntes de convecção. Eu vou escrever isso, ó. Como a água tem sua máxima densidade a 4 graus, a partir dessa temperatura, as correntes de convecção não ocorrem mais. Por quê, galera? Porque a água já tem a sua máxima densidade. Então, o que vai acontecer? A água do fundo está a 4 graus. Então, deixa eu até botar isso aqui. Ó. A água lá do fundo está a 4 graus. As correntes de convecção elas irão uniformizar a temperatura. Tá bom. A água do fundo está a 4 graus. Tá? Aí, a camada lá da superfície, ela sempre resfria primeiro. Não perca isso aqui de vista, não. Ó. Isso aqui é um ponto-chave. A camada superficial sempre reduz sua temperatura primeiro. Então, vai chegar um momento que vai acontecer isso aqui, ó. O fundo está a 4 graus. O fundo está a 4 graus. Mas a superfície não vai ficar só em 4. O inverno continua rigoroso e a temperatura continua caindo. Então vai chegar um dado momento que essa temperatura ela vai de 4. Deixa eu inserir aqui. Um minutinho. Eu não vou achar fácil aqui agora, não vou botar o símbolo aqui. Vai chegar uma hora que a temperatura vai de 4 para 3 graus. Né? E aí a superfície vai para 3 graus. Mas a água a 4 graus tem densidade maior do que a água a 3. Para um líquido que não seja água, não funciona assim. Né? Um líquido a 3, a tendência é que a densidade fosse maior do que ela a 4, mas com a água não. Tá? E o inverno vai continuar caindo. Né? Eu vou até
botar essa redução de temperatura aqui, lá em cima, porque eu tenho que chegar isso a zero e não vai caber aqui. Então o inverno continua caindo, vai para 4, vai para 3, e a camada superficial só está resfriando e não desce mais. Aí chega a 2, chega a 1 e chega a 0. E aí, galera? Quando chegar a 0, a água lá embaixo ainda está a 4 graus. Aí eu ainda vou escrever aqui, porque você não pode esquecer. Ó, a porção do fundo não sobe mais. A porção lá do fundo não sobe mais, pois atingiu ou pois tem, né, sua máxima densidade. Beleza? Então tá. E aí lá fora só está caindo, caindo, caindo. Quando chegou a zero, a camada superficial vai chegar a zero. E aí, o que vai acontecer com ela? O que acontece com a camada superficial, galera? Congela, né? Vai congelar. E aí tem um desenho aqui do congelamento. Vou pegar ele aqui. Olha aqui. Aí, ó. Quando a temperatura cai a 0 graus, ou a menos, né, a camada superficial congela-se, isolando as partes mais profundas do lago que permanecem no estado líquido e a 4 graus. Galera, isso é fundamental para a manutenção da vida marinha em pequenos lagos. Se isso não acontecesse com a água, pequenos lagos lá do leste europeu, por exemplo, congelariam completamente, tá? Congelariam completamente, acabando com a vida marinha lá, tá? Porque ele iria congelar completamente. E aí eu quero que você imagine o seguinte, professor, se a água não tivesse a máxima densidade, o lago congelaria então de baixo para cima. Essa camada de gelo cresce com o tempo? Claro. Mas a gente aprendeu, aliás, vamos aprender ainda, desculpa, que o gelo ele tem uma constante de condutividade muito pequena. Essa camada de gelo cresce lentamente. Ou seja, não dá tempo para o lago congelar completamente. Ele congela de cima para baixo, sim, tá? Mas o gelo é um excelentíssimo isolante térmico. É um excelente isolante térmico, tá? Pode parecer estranho, mas é. A gente vai ver isso melhor, tá? O gelo é um bom isolante térmico, tá? Então isso isola a temperatura lá embaixo ainda na fase líquida, não permite o congelamento, numa temperatura média aí de 4 graus, o que é razoável para a manutenção da vida marinha nesse tipo de local da Terra em que os animais e a fauna marinha estão adaptadas, né? Ok, galera. E aí? Gostaram até aqui? Foi bacana? Deu para aprender? Beleza. Isso aqui encerra a dilatação, tá? Poderia ter pulado esse assunto, mas eu gosto tanto dele, eu acho que é tão a cara do Enem assim, né? Cobrar esse tipo de coisa, tá? Então, eu vou cravar uma coisa aqui. Isso aqui você não vai, essa explicação que eu fiz aqui, você não vai achar em material didático nenhum, tá? E essa explicação em detalhes aqui não vai, tá? Normalmente os livros passam por cima disso, só fala assim, ó, o comportamento anormal acontece, não explica por quê, né? Não faz essa explicação passo a passo aqui, por que que congela em cima. Então guarda esse material, porque ele vai ser útil para vocês, tá bom? Vamos abrir um novo tópico aqui e começar de fato a calorimetria agora. Aqui vem uma nova etapa agora do nosso curso, bem?
calorimetria. Nós vamos começar definindo uma grandeza chamada de capacidade térmica. O que é isso? Capacidade térmica. Eu gosto sempre de, quando possível, né? Quando dá, tentar fazer uma contextualização, né? E é possível te mostrar que isso aqui é um problema diário, né? Um técnico de laboratório, por exemplo, vai enfrentar o problema que eu vou elaborar aqui, tá? Então, imagina o seguinte, o cara pega lá um determinado material, vou colocar aqui, o cara pega lá um determinado material, tá? Esse material possui uma massa N, enfim, mas por ser uma peça de laboratório, o cara tem que ter todo o cuidado no aquecimento dela. Ou seja, ele não pode chegar e aquecer de qualquer maneira. Tem que ser um aquecimento controlado, tá? Então imaginemos o seguinte. Olha o probleminha que eu vou criar aqui. Para você entender o que é o conceito, tá? Isso é fundamental. Um técnico tem que produzir, tipo numa siderúrgica, a gente poderia imaginar, né? Um técnico tem que produzir numa peça uma variação de temperatura de 100 graus Celsius, tá? Um técnico tem que produzir numa peça uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Só que isso tem que ser em aquecimento controlado, tá? Daí, vamos supor, tá? Vamos supor que ele gastou para isso 500 calorias, tá? Ele foi fazendo um aquecimento controlado. Então, para tal, ele forneceu à peça 500 calorias. Tá. O que significa esses valores aí? Então, vamos ver. Então, um técnico tem que produzir, numa peça, uma variação de temperatura de 100 graus. Para tal, ele forneceu à peça 500 calorias. Galera, se eu fizer uma divisão entre a quantidade de calor que eu forneci e a respectiva variação de temperatura, olha o que eu consigo definir. Então, vem comigo aqui. Vamos entender o que é capacidade térmica. Capacidade térmica nada mais é a razão entre a quantidade de calor que você forneceu ao corpo pela respectiva variação de temperatura produzida. Calor por variação de temperatura. Tá. Mas isso tem uma importância prática muito importante? Tem, vou te mostrar. Vamos fazer os cálculos aqui para os nossos dados? Então, vamos botar 500 calorias para 100 graus Celsius de variação de temperatura. Vou botar na fração aqui, peraí. Então, 500 calorias. Olha só o que a gente vai conseguir observar aqui. 500 calorias para 100 graus. Eu botei números fáceis aqui, né? A intenção é interpretar. 500 calorias dividido por 100 graus Celsius vai dar um número que fala assim: 5 cal por grau Celsius. E aí eu te ajudo a entender a grandeza. 5 cal por grau Celsius é... 5 cal por grau Celsius. 5 calorias por grau Celsius. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Né?
que para ele produzir no corpo, para ele produzir nessa peça, tá? Uma variação de 1 grau Celsius, ele vai precisar de 5 calorias. Então, a interpretação do resultado são necessárias 5 calorias para produzir neste corpo uma variação de 1 grau Celsius. Tá? Neste corpo aí, eu vou precisar de 5 calorias para cada 1 grau Celsius de variação de temperatura. Tá. Dessa forma, eu posso definir capacidade térmica, tá? E veja que eu já coloquei aqui a unidade mais comum, tá? A unidade mais comum. Calorias por grau Celsius. Eu vou escrever a do Sistema Internacional daqui a pouquinho, tá? Aliás, não preciso nem dessa seta aqui, estou comendo muito espaço com isso. Só a própria frase aqui já é suficiente. Dessa forma, galera, a gente pode definir capacidade térmica como a quantidade de calor necessária para produzir num corpo uma tal variação de temperatura. Então, assim, a capacidade térmica é definida como a quantidade de calor, que se deve fornecer ou retirar de um corpo para produzir nele uma tal variação unitária de temperatura. Vou explicar o que é ser unitária, tá? É fácil. Variação unitária seria de 1 em 1 grau, tá? Ou de 1 em 1 Kelvin, por exemplo, tá? Então, tá aí a definição. E a própria equação corrobora a frase, né? Ó, quantidade de calor que deve ser fornecida ao corpo para produzir nele uma variação unitária de temperatura. Ou seja, nas unidades, a gente pode dizer isso aqui, ó. Eu posso ter as duas mais comuns, tá? Vou escrever aqui as duas mais comuns. A minha capacidade térmica, ela pode aparecer em calorias por grau Celsius. Por isso o termo unitário, né? Caloria para cada 1 grau. Então, eu posso ter cal por grau Celsius. Ou, sistema internacional, Joule por Kelvin. Fica atento às unidades, galera, quando uma grandeza for fornecida. Nem sempre o cara vai te falar que aquilo é capacidade térmica, mas a unidade diz para você. Então, quando você vê Joule por Kelvin, bem, você tem que ligar o alerta. Joule por Kelvin. Calor por variação por temperatura, né? Então, fica atento às unidades, porque elas contam muito, tá? Elas contam muito para você. Beleza. Tá? Então, você pode ter caloria por grau Celsius ou joule por Kelvin. Então, por isso o termo variação unitária, tá? Ou seja, a cada 1 grau ou a cada Kelvin, tá? Beleza. Isso tem uma importância prática grande, galera, esse problema sobre capacidade térmica, tá? Vamos lá. Primeira coisa aqui. Um corpo de alta... Isso aqui cai muito em prova que eu vou falar agora. Um corpo de alta capacidade térmica significa o quê?
Um corpo de alta capacidade térmica, vou botar a setinha aqui para não deixar dúvida. Olha aqui. Se um corpo tem capacidade térmica elevada, se você fornecer para ele uma tal quantidade de calor, o que vai acontecer com a variação de temperatura? Vai ser alta ou pequena? Olha como vai ser a variação de temperatura. Deixa eu tirar essas setinhas aí para não confundir. Ok? Então, por exemplo, isso é muito usado em culinária, essa ideia, né? Ah, eu quero uma panela que não vá queimar o alimento. Ah, então é recomendável que ela tenha uma capacidade térmica elevada, né? Para ela produzir uma variação de temperatura gradativa, não aquece de uma vez. Isso é importante. Cai em prova, tá? Então, observe, vou colocar essa observação aqui, ó. Não precisa nem dar seta, não. Observe duas coisas que eu quero que você observe aqui. Observe que um corpo de alta capacidade térmica apresenta para uma tal quantidade de calor, pequena variação de temperatura. Vou botar um exemplo. Panelas que demoram para aquecer têm alta capacidade térmica. Você sabia disso? Está sabendo agora. Cai em prova? Cai demais. Ok? Tá. Me dá um minutinho aqui, então. Deixa eu ver se eu consigo. Tem um comentário aqui, deixa eu ver. Demora. Isso, Aline. Exato, que bom. Deixa eu ver se eu consigo uma questão aqui. Me dá um minuto. Não sei se eu vou ter acesso a ela aqui ainda. Parece que não. Ah, não, consigo sim. Um minutinho, galera. Acho que vai valer muito a pena. Eu lembrei já dessa questão aqui. É coisa de um minuto. Como isso cai em prova? Olha só que bacana, hein? Não tá aqui, não estou no lugar errado. Não vou conseguir ela aqui agora, não. Mas era uma questão que falava dessa questão exatamente das panelas, né? O fato de panela que demora para aquecer, alta capacidade térmica. Na prática é o seguinte: tudo que demora para aquecer, fica a dica aí. Tudo que demora para aquecer é porque tem alta capacidade térmica, é uma interpretação disso, tá? Bacana. Outra coisa que tem que ficar aqui bem estabelecido sobre a capacidade térmica é que ela depende da massa, tá? Observe mais uma coisa. A capacidade térmica
Ela depende da massa. Por quê? Ora, vamos lá, vamos voltar no nosso exemplo acima. Se esse corpo aqui, eu gastei 500 calorias para produzir uma variação de 100 graus. Ah, mas se ele fosse mais massivo, eu tinha que fornecer mais, claro. Para chegar nos 100 graus, se ele tivesse o dobro de massa, eu tinha que fornecer o dobro de calor, por exemplo, né? Você sabe desse exemplo na sua casa. Vai fazer café, por exemplo. Bem, para fazer café, a água tem que chegar a 100 graus. Tá. Olha, para ferver 1 litro de água ou 2 litros, para ferver, ou seja, chegar a 100, o gasto, né, de energia térmica para 2 litros é o dobro do que para 1 litro só. Tá? Então, é uma grandeza que depende da massa e por isso não faz sentido tabelá-la. Tá? Não faz sentido tabela de capacidade térmica. Não faz sentido. Né? A água, por exemplo, a água pode ter várias capacidades térmicas, que depende da massa. 1 litro de água tem um valor, 2 litros tem outro valor, 3 litros tem outro valor. O alumínio tem capacidade térmica fixa? Não. Nenhum corpo tem capacidade térmica, nenhuma substância tem capacidade térmica fixa. Tá? Mas aí, em física, costuma ser muito interessante você poder fazer uma previsão por substância, né? Fala assim, cara, eu queria montar uma grandeza parecida, mas que não dependesse da massa, então. Que falasse da substância e não da massa. Porque a capacidade térmica, ela depende de duas coisas. Ela depende da massa, é claro, e da substância. Depende da massa e da substância. Das duas coisas. Tem substância que aquece rápido, tem substância que aquece lento. Mas a massa também está no meio dessa história. Então, galera, para resolver o problema, os caras foram engenhosos aqui na solução. Vamos lá. A solução cria uma nova grandeza, e a solução para poder tabelar, cria uma nova grandeza chamada de calor específico. Calor específico. Essa grandeza é muito importante na física, tá? Bem, o calor específico é uma grandeza similar à capacidade térmica, só que ela não vai depender da massa. Essa aqui vai contar sobre a substância. E como é que foi resolvido o problema? Olha só, vou te mostrar como. Para não depender da massa, galera, para não depender da massa, os caras fizeram isso aqui, ó. Calor específico é C minúsculo, tá? C minúsculo. E aí, pessoal, tem um detalhe importante. Antes de eu te mostrar a solução, eu preciso escrever uma frase aqui para te alertar. A quantidade de calor fornecida e a massa são diretamente proporcionais para você produzir uma tal variação de temperatura. Então, ó, se produzir uma tal variação de temperatura, eu quero chegar a 100 graus, tá bom? Para se produzir uma tal variação de temperatura, a quantidade de calor cresce linearmente com a massa. Ou seja, você vai dobrar a massa, vai ter que dobrar a quantidade de calor. Tá. E isso é que é o problema lá na capacidade térmica, né? Porque se eu pegar assim, olha, se eu pegar assim, 1 quilo de alumínio gasta uma tal quantidade de calor. 2 quilos gasta o dobro. Ó, 2 quilos, vou botar aqui para você ver. 1 quilo gasta Q. 2 quilos gasta 2Q. 3 quilos gasta 3Q. 4 quilos vai gastar 4Q. Isso vai mudando o valor do resultado. Porque isso aqui embaixo não muda.
Qual foi a solução? Botar a massa aqui. Só isso. Porque aí eu travo essa variação da massa. Tipo, dobrou a massa? Dobrei. Ah, mas aí dobrou lá em cima também. E aí eu cancelo o efeito. Triplicou a massa? Ah, você tem 3 vezes mais massa? Beleza. Eu vou ter que ter 3 vezes mais calor. Quadruplicou a massa? Beleza. 4 vezes mais calor. O efeito é cancelado. O efeito da massa é cancelado quando eu faço a divisão pela massa. Olha aí, usando engenharia, vou chamar de engenharia matemática das equações, para conseguir um resultado que eu quero. Eu queria uma grandeza similar e não dependesse da massa. Tá aí, conseguimos. O calor específico é definido desse modo aí. Aí, eu vou te convidar a pensar no mesmo problema. Nosso mesmo corpo. Nosso mesmo corpo aqui. Vamos calcular o calor específico dele? Vamos calcular o calor específico dele? Então, peraí. Então, voltemos à nossa situação. Um técnico, né, tem que produzir numa peça uma variação de temperatura de 100 graus. E olha o que a gente vai ganhar aqui agora. Mas aí ele foi lá e colocou isso numa balança. Deixa eu ver a massa que isso tem. Aí vamos supor que deu 10 gramas, tá? É uma amostra do material. Isso deu 10 gramas. Aliás, vou botar 20. Deu 20 gramas, tá? Olha, agora eu tenho 3 informações. Eu tenho a massa da minha amostra, tá? Vou aumentar aqui. Eu tenho a massa da minha amostra. Eu tenho a variação que eu quero produzir de temperatura. E tenho a quantidade de calor que eu forneci. Né? Vamos calcular o calor específico? Vamos lá. Então vem comigo aqui, ó. Calculando o calor específico. Bem, a quantidade de calor, 500 calorias. A massa, 20 gramas. A variação de temperatura, 100 graus. Ó, essa conta aí vai dar 5 dividido por 20. Né? 500 por 100 dá 5. 5 sobre 20. 5 sobre 20. Ó, 5 por 2 dá 2,5. 5 por 20 dá 0,25, então. 0,25 o quê? Qual a unidade? Qual seria a unidade? Só a gente prestar atenção. Calor, caloria. Então, a unidade aqui, ó. Vou botar entre parênteses. Caloria por, quem está lá embaixo? Massa, grama, vezes o quê? Grau Celsius. Caloria por grama grau Celsius. Essa é a unidade. O que isso quer dizer? Que para eu produzir, tá? Então vamos lá, ó. Para eu produzir, uma variação de 1 grau Celsius em 1 grama dessa substância, eu vou precisar de 0,25 calorias. Mas por que isso conta sobre a substância e não sobre a massa a mais? Por que esse número conta sobre a substância? Porque ele fala por grama. O corpo pode ter 1 tonelada. Por grama dele é 0,25. Ele pode ter 10 mil quilos. Não interessa. Eu posso ter agora
Eu posso ter N peças dessa amostra, vamos supor que isso é alumínio, posso ter N peças dessa amostra. Por cada grama, eu vou precisar de 0,25. Por isso, agora, eu tenho uma grandeza que pode ser tabelada. Ela depende da substância e não da massa mais. Porque já é por grama, já é definido que vai ser por cada grama, então não tem como depender da massa mesmo, tá? E aí eu vou interpretar o resultado. Vamos levar aqui, ó. Então, 0,25 calorias por grama, eu vou fazer a leitura da unidade com vocês aqui. Então, significa que significa que são necessárias. Não, eu vou inverter. Significa que para se produzir uma variação de 1 grau Celsius em 1 grama dessa substância, não interessa ela ter 1 tonelada, 1 quilo, 500 gramas, significa que para se produzir uma variação de 1 grau Celsius em 1 grama dessa substância, é necessário 0,25 calorias. É isso, galera. É só isso. Deixa eu aumentar aqui. E aí, de forma mais geral, né? Vou botar um significado mais geral aqui. Então, o calor específico pode ser entendido como a quantidade de calor que tem que ser fornecido para que cada grama do material experimente uma variação de 1 grau Celsius. É isso. Vamos escrever? Vamos escrever da unidade? Então, ó, botando a equação aqui novamente, friso as unidades possíveis, as duas mais comuns, na verdade, não as duas possíveis, né? As duas mais comuns. Então, eu posso ter caloria por grama grau Celsius, é uma opção. Caloria por grama grau Celsius é uma opção. Tá? Ou sistema internacional, no lugar de caloria, troca por joule. No lugar de grama, troca por quilograma. E no lugar de Celsius, troca por Kelvin. Então, galera, quando você vê essa unidade aí, ó, quando você vê essa unidade, joule por quilograma Kelvin ou caloria por grama grau Celsius, liga o alerta. Não está falando de capacidade térmica, está falando do calor específico, tá? Beleza. Vamos botar um texto agora aqui, uma pequena frase, né? Interpretativa sobre a grandeza. E eu vou frisar em cima de caloria por grama grau Celsius, tá? Então, significado. Significa a quantidade de calor que deve ser fornecida ou retirada para que cada grama ou quilograma, depende da unidade, para que cada grama experimente, uma variação de 1 grau Celsius. É isso. É isso. Tá? Aí eu já quero falar da água. O calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. Tá? Então já vou escrever aqui, ó.
calor específico da água C da água, C minúsculo, hein? C da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Uma cal, 1 caloria por grama grau Celsius. Isso aí. O que significa? Para que cada grama de água experimente uma variação de 1 grau Celsius, você vai ter que fornecer ou retirar, depende se você quer aquecer ou retirar, né? Depende se você quer resfriar ou aquecer. Para que cada grama de água experimente uma variação de 1 grau Celsius, você vai precisar de 1 caloria. Isso é um dos maiores calores específicos da natureza, tá, galera? Um dos maiores. E o que significa um alto calor específico? Calma que a gente vai falar. A gente vai encerrar a aula nessa discussão. Eu quero ser incisivo na interpretação, vou escrever mais uma vez. Mas aí eu só vou meio que copiar e colar aqui. Então, ó, significar de novo, tá? Ou seja, para que cada grama de água experimente uma variação de 1 grau Celsius, para que cada grama de água experimente uma variação de 1 grau Celsius, é necessário fornecer ou retirar 1 caloria, galera. É só isso. Para que cada grama de água experimente uma variação de 1 grau Celsius, é necessário fornecer ou retirar 1 caloria. Galera, tá dando para acompanhar? Tá com dúvida? E aí? Até agora, o que vocês têm para contar aí? Tudo bem? Hoje vocês estão comentando um pouco aí. Explica a última frase. Tá bom. Então é aqui, Lucas, ó. Aí usando o exemplo numérico da água, né? Assim como eu usei aqui, ó. Deu 0,25. Então significa que para se produzir uma variação de 1 grau Celsius, em 1 grama dessa substância é necessário 0,25 calorias, né? Para fornecer ou retirar. Aí, eu vou até melhorar essa frase aqui. A da água que ficou mais completa. Então é o seguinte, ó, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. O que significa isso? Para que cada grama de água, cada grama, não interessa se você tem 1 litro, 20 litros, 1 tonelada de água, não interessa. Para que cada grama experimente uma variação de 1 grau Celsius, você vai precisar de 1 caloria. É isso, tá? Assim como no nosso exemplo aqui, ó, vou melhorar essa frase. Então, significa que, para se produzir uma variação de 1 grau Celsius em 1 grama dessa substância, é necessário, faltou aqui o fornecer ou retirar, né? É necessário fornecer ou retirar 0,25 calorias. Beleza, tá? Lucas, e aí? Deu para compreender? Deu. Beleza. Agora, a gente encerra a aula falando assim,
O que significa ter alto ou baixo calor específico? Né? O que significa isso? Vamos lá, galera. Esta é uma situação de prova. E aí eu vou te contar o que você não pode vacilar. Então, o que significa um alto calor específico? Vou te contar aqui a ideia experimental da coisa, tá? Bem, deixa eu pegar a equação aqui de novo. Na prática, quando eu quiser relacionar calor específico com variação de temperatura, e é muito comum isso acontecer, tá? O que os caras querem agora? Substâncias que reagem rapidamente ao calor e substâncias que demoram para aquecer. Ou seja, falar de significado aqui de um alto calor específico significa falar assim, quem aquece rápido e quem aquece devagar. É isso que os caras querem, tá? Então, vou escrever aqui o contexto. Contexto. Quem aquece... Qual substância aquece devagar? Qual, já que eu posso tabelar agora, eu quero uma tabela disso. Qual substância aquece mais lentamente? Ou qual aquece mais rapidamente? Esse é o contexto. Quem aquece rápido, quem aquece devagar. Galera, mas para você comparar isso, é aí que você tem que entender uma coisa. Então, eu vou generalizar aqui. Então, tá, eu tenho duas substâncias, vou desenhá-las aqui. Você não tem ideia do quanto isso cai em prova, tá? Essa questão de comparação que eu estou propondo aqui. Então, eu tenho duas substâncias, tá? Uma substância 1 e uma substância 2. S1 e S2. O que elas têm que ter em comum para eu conseguir a comparação? Alguém? Porque, galera, para eu comparar, não pode tudo sair mudando, né? Não pode ter muita coisa mudando. Primeira coisa, para que eu consiga comparar isso, quem aquece rápido, quem aquece devagar, em função do calor específico, é fundamental que eu forneça às duas a mesma quantidade de calor para início de conversa. Tá? Então, para início de conversa, eu tenho que fornecer a mesma quantidade de calor. Vou escrever isso. Então, ó, fornecer, contexto, né? Fornecer a mesma quantidade de calor. O que mais? Não basta só isso, não. Para eu comparar, não. O que mais que eu preciso recolher dessas substâncias de algo em comum? Fornecer a mesma quantidade de calor e elas devem possuir a mesma massa. Senão não faz sentido, galera. Sabe por quê? Senão a minha experiência ela vai me enganar. Porque, por exemplo, se eu fornecer uma quantidade de calor brutal para S1, ou se eu fornecer uma quantidade brutal para S1, é claro que a temperatura vai mudar muito para ela. Né? E se eu fornecer uma quantidade pequeniníssima para S2, não faz sentido comparar desse jeito. Né? Não faz sentido. Ou uma tem 1 tonelada e a outra tem 1 grama só. Ué, mas claro que quem tem 1 grama vai reagir mais rapidamente. Então, galera, eu estou chamando a sua atenção para você perceber o seguinte. Nesta comparação, o calor e a massa devem ser grandezas constantes. Ou seja, ó, o Q e o M devem ser constantes para as duas substâncias. Mesma massa, mesma quantidade de calor. Tá? Então, resumindo, aqui
Tem uma massa M aqui também, tá? MM. Calor, calor para as duas, MM. Tá bom. Aí sim. Aí quando você olha para essa equação, o que fica notório? Que o calor específico, assim como a capacidade térmica lá, né? E a variação de temperatura são grandezas o quê? O que essas grandezas são? Quando fica colocada essa premissa aí, né? São grandezas inversamente... Epa, não tá dando para... Então deixa. São grandezas inversamente proporcionais, ou seja, né? O que significa uma substância de alto calor específico como a água? Não, professor, é alto? Você falou que é um? Sim, é um dos maiores. Alto calor específico, o que significa? Que essa substância tem uma inércia térmica grande. A gente costuma falar que o calor específico é a inércia térmica. Tem o que a gente sabe de inércia? Se a inércia é grande, o corpo demora para se movimentar, não é? Então, o calor específico alto significa uma inércia térmica alta, ou seja, você vai fornecer muito calor e a temperatura quase não muda. Calor específico e variação de temperatura são grandezas inversamente proporcionais, quando a massa e o calor são duas grandezas consideradas aí constantes na comparação, tá? Importantíssimo frisar isso com vocês, tá? Beleza. Então, aí sim, né, eu posso fazer uma tal comparação dessa natureza. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho uma tabela de calor específico. Faltam 3 minutinhos e a gente encerra. Só conferir aqui. Eu acho que eu tenho. Hoje a aula avançou bastante, viu? Na aula que vem eu encerro calorimetria com vocês. Deixa eu ver se eu tenho. Não. Não estou com uma. Não estou com uma tabela aqui agora, não, mas na aula que vem eu já coloco uma tabela aqui para a gente poder fazer uma comparação rápida sobre esses corpos que aquecem rapidamente e que aquecem lentamente. Por exemplo, né? A areia do mar e a água lá do oceano. Elas recebem a mesma quantidade de calor do Sol, né? Por unidade diária. A areia aquece muito rápido e a água aquece lentamente. Qual que é o significado disso? Água alto calor específico, areia baixo calor específico. O contrário é verdade, né? Quem tem baixo calor específico, né? Em geral vai experimentar uma alta variação de temperatura, como os metais, por exemplo. Tá bom? Beleza, galera. Vamos encerrando por aqui. Na aula que vem a gente dá sequência nessa nossa aula sobre calorimetria. Tá joia? Então, fica assim. Até a próxima. Até mais.